Olá, cozinheiros, bem-vindos de volta e hoje nós vamos preparar umas almôndegas de carne com molho de tomate. Vou iniciar então por falar dos nossos ingredientes. Nós vamos utilizar para essa receita, que mais ou menos vai dar umas 30 almôndegas. Vamos utilizar 1 kg de carne picada. Eu preferi uma carne que não fosse muito gorda. Eu utilizei 20% de uma carne de gordura, ou seja, peguei uma carne mais magra com um pedaço de até 20% de gordura. Pedi para picar 2 vezes para que quebre as fibras e fica mais fácil depois moldar as almôndegas. Vou utilizar 1 colher de sopa de sal. Vou utilizar pimentão doce, aquele pimentão em pó ou páprica. Vou utilizar orégãos, 1 colher de sobremesa. Vou utilizar 60 gramas de queijo ralado grana padano, tipo grana padano, que ele vai ajudar a dar uma consistência. Vou utilizar um frasco de molho pronto. Esse que eu utilizei é fácil de encontrar nos hipermercados. E o que eu estou utilizando é o napolitano, que ele tem um suave paladar de manjericão. Pimenta, vou utilizar pimenta a gosto, azeite, e aqui eu tenho já processado 2 dentes de alho e uma cebola pequena que eu vou agregar a minha almôndega. Vou utilizar as nossas unidades de medidas de colher e também vou precisar agora de uma taça onde eu vou colocar todos os nossos ingredientes. Pouso a taça na minha frente e vou agora buscando os ingredientes. O primeiro será a nossa carne, que é 1 kg de carne picada. Vou buscar agora a nossa cebola e o alho já também processado. Coloco lá dentro, verifico se está tudo lá dentro. Depois vou colocar as 60 gramas do meu queijo tipo grana padano ralado. Coloco lá para dentro com cuidado, sempre localizando para que eu não perca os ingredientes. Vou agora colocar, utilizando as nossas unidades de medida que estão à minha direita, 1 colher de sopa de sal. Lembrando que o queijo já tem sal, eu aqui vou utilizar 1 colher de sopa. Para quem não gostar bem temperado, quiser com um pouco menos de sal, utilize 1 colher de sobremesa e depois pode ir provando. Vou utilizar 1 colher de sobremesa também de páprica ou pimentão doce. Coloco, localizo, sinto com meu dedo se está cheio e verto para dentro da minha taça. Vou agora buscar então os orégãos. Os orégãos, o ideal é abrir sempre em cima da mão para que ele não caia em grande quantidade. Mais ou menos vou utilizar o fundo da minha mão. Coloco lá para dentro e vou então agora colocar a pimenta. A mesma coisa, eu vou moer a pimenta sobre a minha mão e verter lá para dentro. Foi também mais ou menos o fundo da minha mão, coloco e agora com o auxílio de 1 colher eu vou começar a mexer todo esse meu ingrediente, todos eles se agreguem e se uniformizem, para depois então possamos moldar as nossas almôndegas. Faço isso durante 2 minutos. Ao término desses 2 minutos, eu já tenho uma massa aqui mais bem composta, mais agregada com os ingredientes. No entanto, ainda vou precisar colocar a mão e amassar um pouco, para que realmente todos os ingredientes fiquem bem envolvidos e a textura da massa fique mais suave, para que depois eu possa moldar as almôndegas. Eu misturei a minha massa mais ou menos durante uns 30 segundos. Eu tenho aqui já a minha massa e vou utilizar nossa unidade de medida como forma para nossa almôndega, já que ela é bem arredondada. Coloco a minha unidade de medida de colher e vou colocando a carne lá para dentro. Pego um pouquinho de carne, faço uma pressão sobre a colher e ela vai moldando então as minhas almôndegas. Depois só coloco na minha mão e termino por fazer uma bolinha mais arredondada. As nossas unidades de medida serão muito úteis na execução dessa tarefa. Já acabei então de moldar as minhas almôndegas, coloquei numa tábua do meu lado direito. Elas pesam em média de 30 a 35 gramas e elas rendem mais ou menos de 30 a 35 almôndegas também. Elas podem ser congeladas, vocês podem estar separando, congelar em saquinhos e pode levar ao frigorífico e elas duram até 6 meses. Podem congelar assim ou pode terminar de realizar a receita e congelar com o molho. É de preferência de cada um, mas facilita muito. Vamos agora levar para a nossa air fryer. Abri o cesto e vou
colocando as nossas almôndegas dentro do cesto. Nesse caso aqui, as minhas vão caber mais ou menos aproximadamente 12 almôndegas. Feito isso, colocando todas separadas uma da outra, vou levar para assar durante 10 minutos a 200 graus. Após o término da cozedura, vou abrir o meu cesto e vou tirar as minhas almôndegas para uma taça que eu coloquei à minha direita, para que eu possa repetir o processo e levar as demais almôndegas para assar. Mas isso tudo vai depender da quantidade que vocês queiram fazer. Eu aqui no meu caso eu vou fazer a receita toda para que depois eu congele com o molho. Nesse caso, volto a colocar as almôndegas no cesto, separados um do outro, e vou novamente levar para a cozedura durante 10 minutos a 200 graus. Já tenho algumas almôndegas aqui pronta, vou então retirar as últimas do meu cesto da air fryer. Retiro, passou o tempo e vou verter aqui na minha taça. Feito isso, eu vou reservar a minha taça com as almôndegas e vou nesse momento retirar o cesto da minha air fryer. Eu não preciso lavar porque ela ficou com aquele caldo da carne que caiu no fundo, eu vou utilizar para colocar o molho. Nesse momento, então, vou colocando as minhas almôndegas já cozidas dentro do meu cesto da air fryer, da minha cuba, na verdade, que o cesto eu tirei. Coloco todas lá dentro, não tem problema de ficar uma em cima da outra, que elas já estão cozidas. E agora eu vou colocar, então, todo o meu molho. Esse molho, eu vou utilizar porque eu não quero ele com muito molho, mas quem gostar ele com mais molho, pode colocar 2 frascos. Ou pode preparar o seu próprio molho. Isso vai da preferência. Aqui, como eu queria uma coisa mais rápida, eu utilizei um molho pronto. Como esse molho já tem sal, eu não coloco sal, mas eu coloquei mais um pouquinho de orégãos, que é um tempero, uma especiaria que eu gosto bastante. Mexo. Nesse caso, a medida do orégano foi mais ou menos o fundo da minha mão. Coloco e mexo então toda a minha almôndega. Vou mexendo para ficar bem agregado. Feito isso, vou levar novamente para nossa air fryer para cozer durante 10 minutos a 200 graus. Após o término da cozedura da nossa almôndega, eu retiro e coloco numa taça e reservo. Lavo a minha cuba da air fryer porque agora eu vou fazer um acompanhamento que será uma batata frita. Vou colocar mais ou menos uns 3 punhados assim, mais ou menos umas 150 gramas de batata. Tenho que regar com azeite. Aqui eu tenho um azeite spray e vou levar para cozer durante 15 minutos a 200 graus. Após o tempo da cozedura, vou retirar então a minha batata para uma taça que eu já deixei do meu lado esquerdo, verto sobre a taça e somente agora que eu coloco um pouco de sal na batata. Coloco e mexo. E agora nós vamos para o nosso empratamento. Eu tenho aqui o meu prato que eu já coloquei o meu arroz, como eu já fiz em outras vezes. O arroz tem que estar quente, coloquei em uma tacinha de sobremesa, vou com uma colher, forço bem o arroz e depois viro sobre o prato, aguardo 3 segundos e retiro a tacinha. Então fica um arroz bem formado. Eu vou deixar no link da descrição como fazer o arroz para quem tiver mais dificuldade, exceto que esse arroz eu fiz com cenoura. Na receita que eu vou deixar na descrição, vocês só adicionam uma cenoura ralada. Então tem o meu prato aqui, nós vamos empratar como tendo em consideração os ponteiros do relógio. Então, entre as 3 e as 12, eu coloquei o meu arroz e vou aqui localizar e entre as 12 e a 3, vou colocar então as minhas batatas. Vou sentindo com a minha mão, com o auxílio de uma pinça, de um pegador, vou colocando a nossa batata entre ao meio-dia e as 3. E a nossa proteína, que é a nossa almôndega, vou colocar às 6. O ideal é servir de 3 a 5 almôndegas por pessoa. Vou colocando, finalizo então com um pouquinho de salsa sobre as minhas almôndegas. E é isso. O nosso prato está muito bem composto. Delicie-se, aproveite e tenha um bom apetite. E se gostaram, subscreva o canal, ative o sininho, deixe um like e até mais!